E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar de dois livros da mesma autora, que é a escritora gaúcha Natália Borges Polesso. Vou falar para vocês do livro Controle, que é um romance, e também do livro Amora, que é um livro de contos. Começando de trás para frente, porque é o mais recente, vou falar rapidinho sobre o Controle. Eu já resenhei esse livro no blog da Acrópole. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Publicado em 2019 pela Companhia das Letras, uma capa muito bonita também. É um livro muito gostoso de ser lido, menos de 200 páginas, você lê assim rapidinho. E é um livro muito bonito e que toca em questões delicadas de preconceito, tais como homossexualidade e epilepsia. Nós temos como protagonista aqui a Nanda, que é uma menina aí da geração 80, 90, inclusive me identifiquei muito com alguns trechos do livro, com as brincadeiras de pré-adolescente, adolescente, ouvindo Walkman, fazendo pista de bicicleta, disputando corrida entre eles. Então são coisas que a gente fazia quando criança, deu uma certa nostalgia, assim. E a Nanda, ela tem um grupo de amigos, é uma menina natural, assim, ela não tem nenhum problema, ela vai, ela brinca, ela tá se descobrindo e tal. E ela tem um acidente, um problema de bicicleta, e depois ela descobre que ela tem epilepsia. Então é uma pessoa que, de certa forma, perde o controle, por isso o título Controle, da própria vida, do próprio corpo, das próprias reações. Os amigos pouco a pouco vão se afastando e sobra a Joana. A Joana é uma amiga muito forte, muito próxima, em que em muitos momentos é sugerido talvez que seja um pouco mais do que amizade. A Nanda vai envelhecendo, vai chegando aos 20, aos 30 anos, tentando ter uma vida normal, mesmo com o problema, tentando restabelecer o controle da própria vida. E por um outro lado, se nesse ponto da epilepsia atrapalhou a vida, ela quer restabelecer o controle, num outro ela controla demais. Eu não posso falar o que que é, mas ela controla demais e ela precisa se descontrolar, vamos colocar assim, para que ela consiga então se libertar. Então são controles vistos. A palavra controle aqui vista de duas maneiras diferentes, como algo positivo em um dado momento e algo talvez nocivo e não tão positivo em outro momento. Então é um livro assim, gente, que fica sobre um romance é um romance sobre geração, é um romance sobre preconceito, sobre descoberta, sobre amor, e vale muito a pena a leitura. E o segundo livro que eu vou falar hoje é o Amora, que foi publicado em 2015 pela Não Editora, que é um selo, se eu não me engano, da Dublinense, né? É muito legal, o livro capa dura, super bonito, ele foi vencedor do Jabuti em 2016. Eu já tinha lido esse livro, acho que em 2017, e eu li novamente agora porque participo de um clube de leitura, coordeno um clube de leitura que chama Veredas, aqui em Maringá, na minha cidade, e foi o livro que nós discutimos no mês de julho de 2020. Então eu fiz uma releitura e achei legal que pudesse falar para vocês aqui também, junto com o Controle, que é outro livro dela que eu tinha lido recentemente. Temos um ponto em comum aqui nesses contos, que é a presença de personagens mulheres homossexuais, de lésbicas. É, o que é muito importante, muito importante mesmo, porque para dar representatividade para essas pessoas que ao longo da história da literatura foram, quando apareceram, sempre de certa forma estigmatizadas, é, descritas de uma maneira muito clichê, né? Então ela foge bastante dos estereótipos, isso é muito legal. E uma das interpretações do livro é que talvez a palavra amora, né, fosse uma tentativa de feminilizar a palavra amor. Então é de relação entre mulheres, então por isso o azinho de amora. E tem várias imagens aqui, tanto na capa, na contracapa, em alguns momentos aqui dentro, de algumas estátuas que sugerem então uma relação entre mulheres, né?
É tudo muito bonito, tudo muito bem feito. E o livro é dividido em duas partes, né? Uma dessas partes se chama Grandes e Sumarentas e outra se chama Pequenas e Ácidas. Grandes e Sumarentas tem contos um pouquinho maiores e Pequenas e Ácidas são contos mais curtinhos. Uma outra coisa sobre a palavra amora que eu tinha pensado, pelo menos não sei se usa hoje, mas pelo menos aqui na minha região, nos anos 80 e 90, para descrever a pessoa, o homossexual de maneira pejorativa, usava-se a palavra fruta, frutinha, fruta, framboesa. Acho que a amora tá ali entre no mesmo campo semântico, né? Então seria uma maneira de apropriar talvez esse discurso que é preconceituoso, do termo que é preconceituoso, para uma autoafirmação, o que seria realmente o que é interessante se for o caso. Bom, é uma interpretação, né? Nós estamos livres para interpretar, nós leitores. Eu acho que o grande trunfo do livro é, na verdade, a própria diversidade, porque há situações inúmeras dessas personagens é, se descobrindo sexualmente na adolescência, é, tendo experiências na juventude, na faculdade, em festas, pessoas já de uma meia idade que são casadas e com homens e daí tem uma relação com uma mulher e se descobrem, né? E até na velhice, inclusive dos contos da velhice eu achei assim lindos, de uma poeticidade maravilhosa, assim, poeticidade talvez não na linguagem, mas na construção das cenas. Por exemplo, o conto As Tias. O conto As Tias é um dos meus preferidos, porque mostra uma protagonista, né, que não é protagonista, a narradora ela é da família dessas tias, mas uma é tia de verdade, de sangue, e a outra é casada, mora junto com essa tia. Ambas foram jovens para o convento, se conheceram, saíram juntas e passaram a morar juntas. Outro conto muito legal da velhice é o Vó, a Senhora é Lésbica. Sim, é esse o nome do conto, em que a avó tem uma namorada já há bastante tempo e a menina que também é a neta dessa senhora, ela tem uma namorada e também está com dificuldade de se assumir para a família, então é muito legal porque são duas gerações muito distintas e de como elas lidam com essa sexualidade, né? E de como elas têm que ou mascarar, ou esconder, ou abrir de vez a orientação sexual delas. Os contos alternam bastante entre primeira e terceira pessoa, a maioria está em primeira. Na questão da estrutura, a autora ela varia pouco. Ela tem até um conto que é uma estrutura de e-mail, um outro que tem uma linguagem muito poética, é praticamente uma prosa poética, mas no geral ela tem uma preferência pela linguagem oralizada, e isso dá uma dinâmica muito boa para os contos, isso dá uma natureza, uma naturalidade muito legal para essas vozes que estão falando sobre as suas vidas, na construção das suas próprias identidades. E ela toca também em dois pontos que eu acho interessantes, um deles é tabu e o outro é muito clichê, mas é um clichê que é interessante para ela poder usar e trazer para a discussão, né? O clichê é o futebol, né, dito como um esporte masculino, másculo e tal, tal, tal. As mulheres que praticam esse esporte geralmente são ditas como machonas, né? E é legal, tem um conto que ela trabalha isso, essa questão da sexualidade e as meninas no futebol. Tem um outro conto que daí é um lugar tabu, que é a igreja, né? Como a igreja lida com isso. Então tem além do conto As Tias, que são duas mulheres que vieram do convento, que se descobriram no convento, tem também de uma igreja evangélica uma mulher que vai dar o testemunho falando que saiu das drogas e conheceu o grande amor da vida. E o grande amor da vida, na verdade, é uma outra mulher. E a igreja fica atônita, assim, fica sem saber muito o que fazer quando vê o amor, né, dessa outra pessoa entrando ali. Então essa inserção em lugares em que não se toca no assunto da homossexualidade. É difícil falar de todos os contos, porque a gente acaba gostando mais de alguns do que de outros. Eu falei de dois já que eu gostei muito.
que é Vó, a Senhora é Lésbica e As Tias. Mas também gostei muito de Flor, Flores, Ferro Retorcido, que é na história de uma vizinha que é mecânica e a mãe chama ela de machorra, fala que a vizinha é machorra e a filha não entende o que é aquilo. A mãe diz que é uma doença. E a menina se compadece da vizinha e vai até desejar para ela melhoras para aquela doença que ela tem. E ela diz: "Não, nunca me senti tão bem quanto agora". E tem um momento muito bonito no final do conto em que ela olha pro olhar dessa mulher que chama Flor, quer dizer, uma pessoa, né, que tem esse nome tão bonito, como é que ela pode ser alguma coisa ruim, né, nos olhos da criança? E do olhar dela brilhando no final do conto. Então é muito legal também esse olhar da criança que é um olhar não julgador, né? Ou seja, é a sociedade que ensina a criança a julgar pessoas que não seguem uma, uma heteroafetividade, né? Então, julgar essas pessoas e condená-las. E pelo olhar da criança é tudo muito bonito. E tem um outro conto também que eu gostei bastante, que é Minha Prima Está na Cidade, que é uma história de uma menina, de uma mulher que trabalha no escritório, e ela é casada com uma outra mulher, ela mora com essa outra mulher, e essa mulher vai viajar, a esposa dela vai viajar, só que ela volta antes. Nesse meio tempo ela marcou um jantar com as amigas do trabalho, e ela tem que explicar a presença na casa dela daquela mulher, e ela fala que é uma prima, não fala que é a esposa. Mas tem outros contos, gente, muito, muito legais, e aí assim não dá pra falar de todos, ficaria muito cansativo. Eu convido vocês a lerem, então, o Amora. Opa, ao contrário, tá aqui, Natália Borges Polesso, 2015, e o romance. O romance Controle, de 2019. São esses dois livros que eu indico hoje, beleza? Você já leu algum desses livros? Você leu algum outro livro de homoafetividade, por exemplo? Eu resenhei aqui recentemente O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que toca também nessas questões. Se você tem algum outro livro dessa temática para me sugerir, por favor, escreva aí nos comentários, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima!